corrupção pode ser definida como a utilização do poder ou autoridade para obter vantagens e fazer uso do dinheiro público para o seu próprio interesse. Nos últimos 10 anos, segundo estimativas da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Fiesp, foram desviados dos cofres brasileiros 720 bilhões de reais. No mesmo período, a Controladoria Geral da União fez auditorias em 15 mil contratos da União com estados, municípios e ONGs, tendo encontrado irregularidades em 80% deles. O Congresso Nacional estuda formas de acabar ou pelo menos diminuir essa prática, e uma delas é a criação da Lei Anticorrupção, que responsabiliza civil e administrativamente as empresas que se beneficiam de crimes contra a administração pública. Movimentos anticorrupção iniciados nas redes sociais têm incentivado vários protestos nas capitais. Os manifestantes reivindicam que a corrupção seja considerada crime hediondo e tenha sua pena elevada. Então, o que o Brasil precisa fazer para combater a corrupção de forma eficiente? Olá! A imprensa brasileira nunca denunciou tantos casos de corrupção como atualmente. No Poder Executivo, 6 ministros renunciaram após seus nomes terem sido relacionados a práticas, digamos assim, não muito republicanas. No ano passado, a corregedora do Conselho Nacional de Justiça, ministra Eliana Calmon, causou grande desconforto quando afirmou que o corporativismo existente no Poder Judiciário favorece os bandidos de toga. No Congresso Nacional, mais uma CPI deve investigar o relacionamento entre parlamentares e o contraventor Carlinhos Cachoeira. Há quem diga que a corrupção sempre fez parte da história brasileira, desde a distribuição das capitanias hereditárias. E que essa avalanche de notícias escabrosas se deve, na realidade, ao fato de o Brasil ser hoje uma democracia. E por esse motivo, as instituições de fiscalização podem atuar e a imprensa denunciar. É exatamente isso que o Expressão Nacional quer debater hoje. Nossos convidados são o deputado Paulo Rubens Santiago, do PDT de Pernambuco. Ele é secretário da Frente Parlamentar Mista de Combate à Corrupção. A coordenadora de comunicação do Movimento Brasil contra a Corrupção, Cláudia Cunha. O cientista político Alexandre Rocha, professor da Universidade de Brasília. E o deputado Francisco Praciano, do PT do Amazonas, que é presidente da Frente Parlamentar Mista de Combate à Corrupção. Senhores, senhora, muito obrigada pela presença aqui no nosso programa. Deputado Francisco Praciano, eu começo pelo senhor. Que avaliação que a Frente Parlamentar que o senhor preside faz desse cenário de corrupção que a gente tem atualmente no Brasil? Olha, eu fico feliz em ver que os companheiros da Frente tem uma visão bem inteligente. Nós todos já somos políticos há muitos anos, eu estou há 23 anos, o Paulo Rubens, um grande companheiro já há algum tempo nessa luta. Nós vivemos escândalos atrás de escândalos. Só nos últimos 8 anos, quase 2.000 escândalos promovidos pelas investigações da Polícia Federal. Então, escândalo nós temos para todos os gostos. Mensalão nós temos para todos os gostos. Mensalão do DEM, mensalão do PT. Então, a Frente, de forma inteligente, começou a focar não no corrupto, nem na corrupção. Eu, particularmente, sinto isso também da Frente, nós não curtimos mais o escândalo. E nós estamos dirigindo as nossas ações para o próprio Estado. Nós temos mais ou menos a consciência de que o Estado brasileiro é o próprio responsável pela corrupção e precisa ser fortalecido. Nesse sentido, a Frente vê, além de tratar dos casos de corrupção, que isso tem também função educativa, né? A gente precisa e tem feito esforço para que essa casa comece a participar de uma coisa interessante nesse processo, que é o aperfeiçoamento do Estado com relação ao aperfeiçoamento das leis. Nós temos aqui no Senado e na Câmara, eu, Paulo Rubens Santiago e todos os membros dessa frente, temos insistido na tribuna, na imprensa, onde vamos, estamos repetindo como forma até de educar e de pressionar essa casa. Tem 160 projetos de leis, PECs, iniciativa de todos os partidos, aqui não tem partido melhor nem pior, de todos os deputados estaduais, de vários deputados federais, que propõem alguma coisa para dificultar a corrupção, aperfeiçoando a ordem jurídica desse país
em relação à corrupção. Então, essa é a grande linha, a linha estruturante da frente. Precisamos aperfeiçoar o Estado brasileiro, aperfeiçoando leis e aperfeiçoando as instituições. Se a gente focar só no corrupto ou só na corrupção, nós não vamos mudar esse quadro de corrupção no Brasil. Deputado Paulo Rubens, algumas dezenas de propostas, como foi falado pelo deputado Praciano, tratam especificamente de pontos para aumentar a pena de corruptos, de corruptores, evitar desvio nas licitações públicas, né? Eu pergunto para o senhor o seguinte: uma proposta como a reforma política, ela teria um caráter estruturante que contribuiria para reduzir o processo de corrupção que existe no Brasil? Bom, nós acreditamos que sim, mas também não temos a reforma política como remédio para todos os males da corrupção no Brasil. Um aspecto que é muito claro na reforma política é o tocante ao financiamento de campanha. Todos nós sabemos que por trás do financiamento privado há muitas tratativas, há muitos negócios, até porque nós já entendemos que a corrupção é a mais antiga parceria público-privada da história da humanidade. Não há corrupção só com agente público. Sempre há, no ato de corrupção, a mão do agente privado que tem interesse em negociar com o Estado e tirar proveito dessa negociação criminosa. Então, se nós aprovarmos uma reforma política que mude a forma do financiamento das campanhas, que dê mais independência, que dê mais autonomia aos partidos e aos candidatos quanto às suas condições de busca do voto, nós vamos ter parlamentares que vão chegar ao Congresso e não vão estar devendo favores às empreiteiras, aos bancos, às grandes empresas do agronegócio. E é bom nós lembrarmos que na eleição de 2006, há 6 anos, 55% dos deputados e senadores que foram eleitos para o Congresso foram financiados por 220 grandes corporações empresariais. Mesmo quando não há a troca corrupta do dinheiro para a campanha e do apoio do deputado ao ato de corrupção, você tem um parlamento que, porque é financiado por grandes grupos econômicos e financeiros, esses deputados e senadores vêm para cá ligados nos interesses desses grupos econômicos e financeiros. É um deputado que chega na discussão de uma matéria tributária e ele coloca lá uma emenda para aquele setor econômico que o elegeu deixar de pagar 10 bilhões de impostos por ano, 20 bilhões de impostos por ano. Então, nós sabemos que a reforma política ela tem um aspecto pedagógico de combate à corrupção, um aspecto preventivo, sobretudo na área do financiamento de campanha. O financiamento privado exclusivo é uma grande arena de troca de interesses que pode descambar para a corrupção, para os esquemas viciados no orçamento público, mas também não é o remédio para todos os males. Como disse o deputado Praciano, nós não queremos ficar focando os casos isolados, ou seja, colocar pomada em arranhão. Nós queremos trabalhar as estruturas que provocam a corrupção no Brasil e dar ao Estado brasileiro condições ao Executivo, ao Legislativo, ao Judiciário, ao Ministério Público, aos Tribunais de Contas, para que nós possamos fechar o cerco. Fechando o cerco, você vai impedir que a corrupção possa se deslocar por todas as esferas do Estado, nos 3 poderes e também nos demais poderes da República, porque nós já vimos também casos de corrupção denunciados e investigados no Judiciário, no Executivo, no Legislativo e até membros do Ministério Público e dos Tribunais de Contas, eventualmente flagrados com suspeita de participação em ato de corrupção. Eu pergunto agora para a Cláudia Cunha, que coordena o movimento de Brasil contra a Corrupção. O movimento que você coordena, Cláudia, ele diz que é criado, ele é partidário, né? São premissas, é partidário, criado e financiado pelo povo e políticos e partidos não devem ser divulgados, não é isso? Extremamente. Por que essa opção? Porque nós estamos cansados de ver que, infelizmente, quem deveria estar fazendo o trabalho que nós estamos pedindo para ser feito não está sendo feito. Então, assim, não temos necessidade nenhuma de ter nenhum partido junto com a gente, porque os partidos não estão fazendo o que deveriam estar fazendo. Então, nós seremos sempre partidários, né? E o MBCC ele nasceu de uma indignidade nacional. Nós não nos conhecíamos até o dia 5, 6 de setembro do ano passado, antes daquela grande passeata de 7 de setembro. Foi uma avalanche nas redes sociais. Eu conheço hoje 52 coordenadores, é uma liderança horizontal que a gente chama, que nos tratamos como família hoje, porque nós aprendemos a lidar um com o outro, as pessoas que não se encaixaram nesse apartidarismo já saíram, né? E nós continuamos o movimento e ele não cessa. Às vezes dá vontade até de você parar, desistir, né? Mas não, porque quando você está fazendo uma faixa no Eixão, no sol lascado daquele num domingo,
Vem um vendedor de picolé e te dá R$2 para ajudar na tinta. É como você insere o povo agindo ali, né, pelo direito dele. Porque quem deveria estar fazendo não está. E a faixa etária que participou mais ativamente desse processo, dessas incrível. caminhadas, é mais de jovens? Como é que é isso? Ela é incrível, ela vai de crianças a idosos. Nós temos pessoas engajadas de 79 anos, 12 anos, 14, 16. Nós temos a Juventude Consciente, que é um grupo maravilhoso de adolescentes, né, e universitários. E os mais velhos, né, que sou eu e uma galerinha passou dos 30, 40... E tem o pessoal estudantil mesmo, né? Os universitários, eles vêm com tudo, eles têm uma consciência de direitos e deveres que é incrível e que não pode ser largado. Ao mesmo tempo, temos uns alienadinhos, né? Uns assim, vamos quebrar tudo. Não, nós não vamos quebrar tudo. Nós vamos ensinar eles para pararem de quebrar o nosso bolso, né? Porque está todo mundo quebrado. Vai chegar um ponto que vai sucumbir. Está sucateando o coração do brasileiro. Não dá mais. Então, isso que está acontecendo nunca foi visto na história do Brasil. Então, estão todos perplexos. Quem é esse povo? Quem é esse grupo? Quem são essas pessoas? Somos brasileiros ordinários, comuns, cansados da patifaria. Só isso. Eu quero ouvir o cientista político sobre esse ponto que ela coloca, de que o coração brasileiro está sucateado. Mas vou fazer só uma parte, só para explicar para quem não é de Brasília, que o Eixão é uma grande avenida que corta Brasília, que corta Brasília no sentido norte-sul, de uma asa a outra da cidade. Eu pergunto então agora para o professor Alexandre Rocha, que é cientista político. Professor, que avaliação que a academia faz dessa colocação de que não queremos envolvimento com partidos políticos, de que estamos fazendo o que os partidos políticos não deveriam estar fazendo e não estão, e que o coração do brasileiro está sucateado? O que isso representa para a democracia, principalmente uma democracia tão jovem como a nossa? Bem, enquanto democracia, tradicionalmente os partidos políticos foram considerados o cerne da democracia. Afinal de contas, não tem uma representação que não possa ser através dos partidos. Mas isso vem mudando e agora estamos observando movimentos que surgem de forma apartidárias. Isso é a inovação do próprio regime democrático, que hoje já não mais sente o partido como aquele elemento, aquela estrutura capaz de representá-lo. E observamos isso aqui no Brasil, mas também em nível mundial. Os partidos políticos estão passando por um processo de crítica por parte da sociedade civil e nós temos um dilema. Ou os partidos procuram se adaptar, reformar, transformar as suas estruturas, que já não atendem mais às demandas populares, ou nós vamos ter um crescimento desses movimentos, como bem ela colocou, que vão, de alguma forma, sucumbir, que vão tomar os partidos, seja através de manifestações, seja através de uma nova identidade na forma de participar da política. É um dilema que acredito que os partidos hoje deveriam se perguntar. O que nós estamos representando? Será que é o povo brasileiro? Será que é o coração brasileiro? Ou será que é o interesse de alguns que são filiados a esses partidos? E a gente sabe muito bem que as reformas que caminham em termos de mudanças político-partidárias nem sempre estão valorizando essa estrutura partidária. E o que nós devemos buscar é, de alguma forma, comungar reformas que tenham por objetivo valorizar essa estrutura partidária e possam também partilhar desses movimentos que vêm surgindo da sociedade. Porque são movimentos que estão órfãos. Eles não encontram apoio por parte da classe política, em grande medida. São vistos até com certo preconceito, como se a juventude não tivesse condições de se inserir na estrutura partidária e fosse procurar esses outros movimentos. Muito pelo contrário, isso vem mostrando mais uma dinamicidade da participação política do que um retrocesso. Então, esses movimentos, no meu entender, e é o que nós observamos em nível mundial, eles vêm colocando em xeque essa estrutura político-partidária. Eu gostaria, então, de ouvir os dois parlamentares em relação a esse aspecto, né? O deputado, o senhor é de um partido que nasceu justamente no processo de redemocratização, nas greves, que teve um metalúrgico, e tem um ex-metalúrgico como o seu grande símbolo, seu presidente de honra. Que avaliação o senhor faz dessa visão que hoje alguns grupos sociais têm dos partidos políticos?
Eu entendo perfeitamente que os fatos são suficientes para decepcionar muita gente. Então, o movimento está decepcionado com os partidos. Por quê? São muitos os fatos que levam a pensar dessa forma. Agora, eu tenho medo de duas coisas. Uma, que esse apartidarismo torne apolítico o movimento. Aí, me desculpa eu dizer, nós não podemos aqui repetir o que o Bertold Brecht fala do analfabeto político. No momento que o cidadão bater nos peitos e disser: eu tenho orgulho de não gostar de político, de não fazer política, essa é a primeira pancada no coração dele para dizer: eu não quero mudança. Esse é o medo que eu tenho do movimento. Segundo, a objetividade do movimento. É só fazer o barulho, ou no momento que a gente busca a solução, do jeito que o Estado brasileiro está desenhado, o movimento não tem caminho para modificar uma lei, para criar uma regra, para aperfeiçoar o Estado que não seja através da institucionalidade. E esse primeiro caminho é o partido. Então, essas são as duas observações que eu faço, apesar de entender tudo isso. Acho que o movimento pode não ser partidário, mas tem que ser político. O movimento tem que identificar quem na sociedade, inclusive dentro da Câmara e dentro do Senado, pode colaborar com esse movimento. Nós temos uma frente parlamentar que tem dezenas de parlamentares que estão querendo colaborar com esse movimento, sendo o intermediário, o porta-voz disso, sem precisar de partidarizar. Então, o meu medo, falta de objetividade, na hora de pensar na solução, precisa ter caminho, ter sido o interface, o interlocutor nessa história, e a gente nem pensar em despolitizar o movimento. Essa é a minha opinião sobre o movimento. Que o movimento cresça e que se comunique com aqueles dentro do parlamento que queiram fazer mudanças. Eu preferia que o movimento não tivesse que crescer, né? Porque aí nós não teríamos que estar fazendo o trabalho dos outros, né? Esse é o maior problema da gente. Não é a questão do apartidarismo, não somos analfabetos políticos, pelo contrário. Mas o problema é o seguinte: desde que nós começamos a nos reunirmos e todos são livres para falar e debater e participar também, como aconteceu nas primeiras reuniões do ano passado, nós tínhamos pessoas aparecendo do DEM, do PSDB, do PSOL, das nossas reuniões, não se identificavam e chegavam perto do grupo até chegarem nos organizadores, nos coordenadores. E quando chegavam ali, se intitulavam coordenadores e organizadores e vinham intitular a questão do partido deles dentro do nosso movimento. Não vai ser permitido. Eu posso fazer só uma observação? Oportunista tem em qualquer lugar. Só uma observação? Por favor. Também a gente acreditar que vai trazer da sociedade o melhor de todos. Não dá. A sociedade tem colocado dentro desse congresso aqui bandidos também. Pois é. Vamos ver se a ficha limpa vai ajudar, então. Agora. Eu queria propor ao movimento, só uma propostazinha para o movimento, para essa história que pode espantar o movimento. Uma das coisas boas também que tem nesse movimento é convidar a juventude para invadir os partidos. Porque o primeiro passo para qualificar o partido é a sociedade entender que o partido é da sociedade. Se filie, faça a maioria, e essa maioria nos congressos do partido, a lei permite, vai colocar para a sociedade só o ficha limpa. Aí nós começamos a mudança. Quero ouvir o deputado Paulo Rubio. Paulo Rubio, o senhor era do PT, atualmente é do PDT. Qual é a sua avaliação sobre essa questão? Bom, em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que afirmar de forma muito clara que nenhuma democracia sobrevive só através de partidos políticos. Uma democracia é a representação através de partidos políticos, de coligações, de alianças, de frentes políticas, mas ela também é, como nos assegura a própria Constituição do Brasil, a democracia direta. Eu digo muito que o Congresso Nacional é igual ao amortecedor, só funciona sob pressão. E quanto maior a pressão da sociedade hoje, com as redes sociais, com as informações correndo numa velocidade astronômica. Eu, por exemplo, antes de vir participar dessa entrevista, eu passei as informações através do Facebook sobre o debate que ia acontecer, que está acontecendo, e rapidamente dezenas de pessoas já se mobilizaram, já prestaram atenção, já declararam que iam ligar a televisão, que vão assistir, que assistem os debates, que assistem até as sessões das comissões de manhã, transmitidas pela internet em todas as comissões da Câmara.
Então, nós temos que ter o cuidado de fazer com que os partidos sejam cada vez mais representações legítimas da sociedade, mas ter a clareza de que a sociedade ela não se limita aos partidos. Porque nenhum partido ele tem o conhecimento pleno e as propostas globais para todos os temas da sociedade. Se você perguntar qual é o partido que mais se destaca na área de ciência e tecnologia, você pode ter num partido ou outro um parlamentar que é cientista, que veio da universidade, que é empresário, que investe em tecnologia, e ele vai ter mais domínio daquele tema. Mas certamente você vai ter em outras agremiações inúmeras dificuldades na área tributária, na própria área jurídica, penal, de combate à corrupção. Nós estamos há anos tentando colocar em pauta aqui na Câmara a relação dos projetos prontos para votar no combate à corrupção. Agora, se você perguntar, a agenda do combate à corrupção, ela é uma agenda pulsante, é uma agenda que se destaca na agenda da maioria dos partidos brasileiros? Não é. Não, não é. E aí também eu preciso recuperar, não é para esse ano. Esse ano a nossa República faz aniversário, são 123 anos. Agora, 123 anos, que antes disso nós tivemos 322 anos de colônia, 67 anos de império, meio século de uma república velha e só 2 constituintes com razoável participação popular, principalmente a Constituinte de 86. Então nós temos uma tradição em que a política sempre foi o Estado a serviço dos grupos econômicos, dos grupos financeiros, dos grupos agrários. Então, fazer do Estado um instrumento a meu serviço, com ou sem corrupção, nunca fez muita diferença no nosso país. Quando nós tivemos audiência com a corregedora, a ministra Helena Calmon, do CNJ, e ela nos comentava, quando a gente se preocupava com uma denúncia aqui e acolá, de um juiz aqui e um juiz ali, a gente não incomodava ninguém. Quando o CNJ começou a mudar o foco e observar as grandes estruturas do judiciário, e se essas grandes estruturas, os tribunais de justiça, os tribunais superiores, se há ou não contaminação da corrupção nessas grandes estruturas, aí a coisa mudou de figura. Porque você não começou a mexer com casos isolados, você começou a mexer nas estruturas. Foi o que nós vimos na CPI das ambulâncias e dos sanguessugas. Né? Eu fui subrelator naquela CPI para investigar a arquitetura da fraude. E quando eu terminei meu relatório, a preocupação da maior parte da imprensa era dar nome aos bois. Quem é o deputado que roubou? Quem é o deputado que vendeu a ambulância? Eu digo, não me cabe identificar deputados dentro do esquema. O que me cabe é mostrar o desenho da safadeza. Porque se você não muda o desenho, se você não muda a estrutura, naquela época foram ambulâncias. Um dia desses foram emendas para shows através do Ministério do Turismo. Amanhã serão obras em hospitais. Depois, obras em viadutos. Então, se você não muda as estruturas, não adianta ficar só mudando a pintura. A estrutura é corrupta e ela precisa ser modificada estruturalmente. Daí a proposta da frente da gente intervir no Estado. Um pacto com todos os poderes para investimento anticorrupção no Legislativo, no Executivo, no Judiciário, no Ministério Público e no Tribunal de Contas. Sem isso, são escândalos e mais escândalos, notícia para burro, manchete para burro, mas não se muda o combate à corrupção. Professor, a gente vai ter agora as primeiras eleições municipais, já sob a égide da Lei da Ficha Limpa, confirmada, ratificada pelo Supremo Tribunal Federal. Né? E daqui a 2 anos e meio vamos ter eleições presidenciais, eleições para deputado federal, alguns senadores. Qual é a expectativa em relação à contribuição dessa lei, que tem uma origem popular, para a mudança desse estado de coisas? Considerando que a gente vive um presidencialismo de coalizão, que a gente tem parlamentar que vai para ministério, que o Congresso, que o Executivo indica ministros para o Judiciário, que o Congresso aprova nome de pessoas que vão ocupar as agências reguladoras e assim por diante. Bem, as eleições que agora se aproximam certamente serão um test drive para a lei de ficha limpa. A prova de fogo para essa lei, que sofreu modificações, ora era colocado como constitucional, ora não, mas agora ela é uma lei considerada constitucional. E acredito que é um passo significativo para mudarmos essa cultura política que o deputado muito bem colocou. Que o grande problema que nós tínhamos, e temos ainda, melhor dizendo, em relação à corrupção, é estabelecer essa política muito pontual no combate à corrupção. Imaginar que aspectos de gestão de políticas irão resolver de forma significativa a corrupção. É preciso colocar esse debate, como bem disse o deputado, num sentido de uma política de Estado. E isso
a lei de ficha limpa é, nesse meu entender, uma política de Estado que certamente veio da iniciativa popular, mas teve apoio no Congresso, teve apoio... Nós assinamos. Exatamente. Teve um grande apoio no Congresso. E nós esperávamos que 200 deputados dessem o seu apoio para que a lei tramitasse mais rapidamente. Conseguimos 22 ou 25 deputados apenas. Né? Mas, de alguma forma, foi uma lei que teve uma participação popular, teve esse processo dentro do Congresso e, no meu entender... Aprovou, né? Aprovou, Força exatamente, da pressão aprovou. popular. O Judiciário também, embora questionado, passou a validar a lei e se constitui já no esboço do que nós podemos imaginar de uma política de Estado para tentar combater a corrupção. E o interessante é que ela vai atingir diversos níveis. Vai atingir o estadual, o municipal, o federal. E pode-se imaginar ampliar esse processo de ficha limpa para outros cargos, que não necessariamente eleitos, mas aqueles que são nomeados. É o que pode se imaginar. Algumas prefeituras já estão caminhando nesse sentido. Nós já temos projetos em tramitação na Câmara para também permitir que, através de uma nova lei da ficha limpa, você impeça a nomeação para cargos comissionados. Mas já está sendo também pelo movimento no dia 21 de abril. Um dos temas da nossa marcha, a próxima marcha, é a ficha limpa para todos, porque ela tem que ser extensível. Agora eu queria fazer uma observação diferente nessa história. Que a gente não se iluda com ficha limpa. Ficha limpa é um belo de um avanço, mas se a justiça funcionar. Só existe ficha limpa se o cidadão que é suspeito, que é denunciado, for julgado por um colegiado. Então, nós temos na primeira instância desse país milhares e milhões de processos que, se não saírem do juiz da primeira instância e forem para a segunda instância, para os tribunais de justiça, e os tribunais de justiça não julgarem, ficha limpa não serve para nada. Pois é, eu estou né? lá no meu estado, visitei o Ministério Público, para acelerar o que está no Ministério Público, mandar para a Justiça. Estamos querendo visitar na próxima semana, lá no meu estado, o Tribunal de Justiça para dizer, julguem, senão vocês vão eliminar uma vontade popular da ficha limpa. E, portanto, se a gente não tivesse cuidado, fomos eu, Paulo Rubens Santiago, Chico Alencar, Ivan Valente e outros deputados, fomos na ministra Eliana Calmon no sentido de pedir que o CNJ também colabore no sentido de publicar, dar transparência a todos os processos que estão envolvendo políticos e possíveis candidatos. Porque se a justiça não julgar, pelo menos a sociedade tem que entender que ela pode ser mais rápida que a justiça. Porque de 2 em 2 anos nós temos eleição. Nós só temos ficha limpa porque a sociedade não está votando bem. Vamos ser bem claros, o movimento tem que começar a também entender isso. A sociedade não está votando bem, é por isso que nós precisamos de ficha limpa. Se os tribunais de justiça não julgarem, conforme o CNJ, já está no site do CNJ a lista de todas as pessoas que têm processos que se enquadram na ficha limpa. Veja lá, se o meu tribunal, se o seu tribunal não julgar, eu vou julgar porque está lá. E o cidadão que hoje está na justiça, que acelere esse processo, que faça esforço de acelerar o seu próprio julgamento, senão a sociedade tem que aprender a julgar pela lista. Nós vamos fazer um breve intervalo. Você quer falar, professor, na volta do intervalo a gente conversa com o senhor, ok? Até já. O Expressão Nacional está de volta e o tema de hoje é algo que afeta e muito a vida do brasileiro, a corrupção. Professor, quando nós encerramos o bloco anterior, eu só queria fazer um comentário em relação à discussão, por favor. Sim, a respeito da impunidade que o deputado colocou. Nós até temos leis que impedem certamente essa questão da corrupção, mas o grande problema é a impunidade. Diversos recursos judiciais, fóruns de alguma forma privilegiado, que faz com que não se alcance as pessoas corruptas. Enquanto não tiver essa possibilidade de alcançar os corruptos e puni-los, nós vamos ficar no discurso vazio a respeito disso. Alguns dados que nós podemos colocar para observar como a corrupção é prejudicial ao Brasil. Os dados da Transparência Internacional dizem que o Brasil se situa na posição ali em torno de 73,
ficamos atrás de países como a Costa Rica, Cuba. E, mesmo assim, nós somos um país desenvolvido economicamente. Temos um grande avanço econômico, mas temos essa contradição de ter a corrupção inserida dentro do nosso Estado. E, diga-se de passagem, é uma corrupção que as pessoas, os cidadãos brasileiros, veem uma corrupção do Estado. Não a corrupção necessariamente do privado, mas a corrupção do Estado. E dentro do Estado, do Legislativo. E isso é um grande problema para a democracia, porque uma casa legislativa é a base da democracia. E temos que ter cuidado nesse aspecto de observar que quando a sociedade vê uma casa legislativa como o Congresso sendo o grande balcão da corrupção, nós estamos colocando em risco a própria democracia. Mas a contradição é a seguinte: embora tenhamos a democracia, tenhamos esse desenvolvimento econômico, temos a corrupção. Só que, de forma mais contraditória ainda, o Brasil, segundo também a Transparência Internacional, em respeito à confiança que as pessoas ou os outros países nutrem do país em relação ao Brasil, temos uma posição diferente. Estamos, inclusive, à frente dos Estados Unidos. Temos a posição em torno de 22. Ou seja, mesmo com tanta corrupção, o Brasil tem essa condição de ser aceito, um país confiável pela comunidade internacional. Vamos imaginar no dia que essa corrupção seja solucionada, não vou dizer, mas pelo menos tenha uma forma de ser diminuída. O Brasil certamente vai desenvolver muito mais e terá condições de prover melhores condições para os cidadãos brasileiros. Agora, tem um dado interessante também que o Brasil, pelo que eu andei lendo, é um dos países que existe um dos mais transparentes em termos de informação hoje em dia. Né? Existem muitos os governos e o legislativo. Pela ONU. Exatamente. No portal da transparência da CGU. Ou seja, a informação ela hoje está disponível, né, para todos, para ser acompanhada, mas mesmo assim aposta-se na impunidade. Eu gostaria de fazer uma observação em cima dessa sua observação, que é muito boa, e a do professor, quando fala da impunidade. Como a gente conseguir punir, penalizar e educar se a nossa justiça não julga? Nós temos hoje uma média de 8 mil processos por juiz nesse país. São 80 milhões de processos hoje na fila da justiça. E olha o que diz o Instituto McKinsey, um trabalho feito pela Exame, em parceria com o Instituto Americano, muito conhecido, a respeito da justiça brasileira. E aqui eu não faço gratuitamente crítica à justiça, respeito à instituição. Acho que ela pode ser urgentemente melhorada. Né? O que é que diz aqui? Falta gente na justiça brasileira? Olha o que diz a pesquisa. A média por vara no mundo de funcionário é 10. O Brasil tem 14 funcionários por vara. Então não estamos precisando de gente. Temos gente suficiente. Mas falta recurso. O Brasil gasta com a justiça 3,7% do seu orçamento. 3,7%. A média do mundo é menos de 1%. Por exemplo, a Itália é 1,5%, a Espanha é 0,6%. Então, não falta pessoal, nem falta recurso. E diz algumas coisas que a gente precisa, movimentos de rua, parlamentares, começar a colocar isso na boca do povo, porque todo mundo sabe fazer um movimento na frente da Assembleia, na frente da Câmara, na frente do Congresso. Eu quero ver movimentos como o vosso movimento ir para frente da justiça e dizer: julgue, porque nós queremos que esse cidadão seja ficha limpa. O senhor está precisando se informar mais, deputado. Desculpa. Só estou sugerindo, só estou sugerindo um exemplo, né? Porque isso é no Brasil todo. A casa mais cara que a gente tem é o Congresso Nacional. Pelo amor de Deus. Não é questão de preço. Se você hoje briga por ficha limpa e não tem a coragem de ir no Ministério Público... Eu fiz vigília no STF, o senhor não viu isso? Não é eu. O senhor está falando do movimento. Fala de movimento. Ah, não. Mas com relação à justiça, vou esquecer o movimento. Não me convide para nada, eu vou fazer a minha parte. Isso mesmo. 23% dos processos que chegam no Supremo, é por isso que o Supremo não tem tempo para julgar político. 23% que chegam no Supremo são processos que questionam o processo, recurso. E 85% dos processos que chegam no Supremo, aí não vai ter tempo, 85%, são processos que o Supremo já julgou. Resultado disso, 200 processos na Corte Americana por ano e 100 mil processos chegam no Supremo nosso aqui.
como é que vai sobrar tempo para julgar ministros, julgar políticos? Portanto, nós temos urgentemente que pensar na necessidade de estruturar o Estado brasileiro e principalmente a justiça brasileira. E eu insisto numa coisa, sociedade não pode ver só Câmara, só Assembleia. A sociedade tem que começar a ver TCS, começar a ver TCUs, balanço de prefeituras aí nos arquivos dos TCS, dos TCUs, tem que começar a ver Ministério Público dizer, por favor, o Estado brasileiro aumente o número de procuradores, de promotores, por favor, Supremo, movimento na porta do Supremo, na porta do Ministério Público, assim como faz na Câmara e tem que fazer na Câmara e no Congresso, para entender que o Estado brasileiro é justiça, é executivo, é legislativo e tem um conjunto de institucionalidade que precisa ser visto pela sociedade e pressionado pela sociedade. Não adianta a gente ficar aqui só em cima de Demóstenes. Se prender o Demóstenes, der prisão perpétua para o Demóstenes e para outros envolvidos, a corrupção não vai se acabar. É o que nós dizíamos. A corrupção não vai se acabar. Na CPI das ambulâncias, o famoso caso dos sanguessugas, né? Nós temos diversos processos, diversas auditorias que passam pelo Tribunal de Contas da União, se arrastam há anos e elas empancam, porque hoje a legislação não garante, que lá no Tribunal de Contas, nem os auditores, nem os ministros possam ter acesso a informações compartilhadas para investigar a movimentação financeira das empreiteiras, dos contratados ou dos gestores públicos, nem movimentação do ponto de vista patrimonial fiscal, porque isso implicaria na quebra do sigilo fiscal. Eu sou autor de um projeto de lei que me foi sugerido pelo ministro Benjamin Zinler, que já presidiu o TCU, se não me engano, no sentido de assegurar o acesso compartilhado à transferência do sigilo para que o Tribunal de Contas, quando se evidencia numa auditoria pagamento indevido, superfaturamento, fraude e corrupção, investigar de imediato como foi aquela movimentação financeira. Mas o que acontece? Os tribunais não têm essa responsabilidade, não têm essa prerrogativa, nem os TCEs, nem o TCU. Então, depois que se conclui uma auditoria, o tribunal vota rejeição das contas daquela administração. Então agora manda para o Ministério Público concluir a sua parte, para pedir ordem judicial, para quebrar o sigilo, para saber se houve ou não. O dinheiro já desapareceu. Que a gente tem que ser que é de 8% só dos recursos que são desviados são recuperados. Não, eu ouvi recentemente uma publicação do Tribunal de Contas do meu estado, em Pernambuco, estimando em 3,5% o que se consegue recuperar de tudo aquilo que o tribunal conclui que devia ser devolvido aos cofres públicos dos municípios. E aí é por isso que na Frente Parlamentar de Combate à Corrupção e na Comissão dos Direitos Humanos, nós temos uma posição muito clara. A corrupção não é apenas um crime contra o patrimônio, o dinheiro que foi recolhido de imposto. É um crime contra os direitos humanos. Isso. Porque quando você tira dinheiro do Estado, você priva o Estado de investir, no mínimo, 12% em saúde e 25% em educação. Nós temos uma pergunta que fala exatamente sobre isso, mas antes eu queria ouvir a Cláudia. Tem uma pergunta aqui, Cláudia, de José Orestes da Silva, de São José dos Campos, São Paulo. Ele pede que você fale um pouco sobre os cartões corporativos e pergunta se você tem um cartão corporativo. Pois é, né? Eu nem sei o que é isso. Eu sempre ouvi falar, não, eu não sou política, nunca fui, não tenho cartão corporativo, eu sou uma mãe, sou autônoma, sou brasileira, carioca, moro em Brasília, Quebradinhos, né? Vivi 11 anos fora do Brasil, porque saí daqui indignada com a época do senhor Collor, né? Continuo indignada. E não pretendo abandonar o barco novamente, como já abandonei quando eu tinha 21 anos. Então, assim, o seu José Orestes, né, deve ter feito uma piada, né, de bom grado, bastante, porque quem tem cartão corporativo são as pessoas do governo, não sou eu. São os ministros, né, são as pessoas que estão dentro dos ministérios, que estão dentro do governo, lá dentro, alto escalão. Eu sou a formiguinha aqui, que estou mordendo o pé de cada um aqui, fazendo o meu trabalho, chamando o povo para dia 21 de abril estar na rua, porque está demais, a patifaria está terrível, entendeu? Se vocês não acordarem, eles vão acabar matando cada um de vocês, da família de vocês, que chega lá na porta do hospital e não é atendido e morre ali durinho, sangrando, entendeu? É isso que está acontecendo, a educação aí, ó. Por que não tem uma aula de educação cívica de volta nas escolas? Por que não existe uma educação ensinando à criança os direitos e deveres do cidadão brasileiro? Porque não há interesse.
não é interessante que o povo acorde ou seja inteligente. Tem um conteúdo seu, o Alisson Gustavo, do Rio, ele sugere que seja incluída uma matéria nas escolas de todo o país, ensinando o que é um deputado, um senador, o que ele faz, qual é a diferença entre deputado federal, deputado estadual. Não existe estadual. esse interesse, gente. Cadê o projeto? Professor, sou deputado titular da Comissão de Educação e Cultura. Nós precisamos também desmistificar essa coisa de que tudo se resolve com a matéria na escola. Isso é muito delicado, por quê? Porque hoje a educação de massas, ela se faz muito mais pela mídia, pela publicidade, do que pela instituição escolar e pela família. Você vê um problema de saúde pública crônico hoje no Brasil, obesidade infantil. O mesmo país que tem mortalidade infantil e desnutrição infantil, tem obesidade infantil. Por quê? Porque até o grande produto que se vende para alimentar uma criança se chama salgadinho. Não tem coisa pior para a saúde infantil do que o tal do salgadinho. O que acontece? Nas cantinas de colégio. Você bota uma disciplina numa escola, vai ensinar o aluno. A questão não é de disciplina, a questão é de projeto pedagógico, é do sentido da educação que você constrói na escola, constrói na família. Nós temos na Constituição uma norma que determina o esclarecimento ao cidadão do imposto que ele paga. Nós já tentamos diversas vezes regulamentar essa norma e não conseguimos na Comissão de Finanças e Tributação. Porque de pronto surgem diversos interesses que estão representados aqui no Congresso, por meio de mandatos parlamentares, que acham que explicar para o cidadão quanto é que ele paga na bomba de gasolina através do ICMS, do PIS, do Imposto de Renda, etc, etc. Quanto é que ele paga quando compra uma geladeira no ICMS, um liquidificador, na cesta básica? Acham que isso aí vai criar um caos, vai ser uma coisa inadministrável pelo comerciante. Não é. É porque quanto mais você omite do cidadão quanto ele está pagando de imposto, menos ele sabe que quase metade do preço do combustível não é o preço do combustível, é o imposto e a contribuição. E assim sucessivamente. Deputado Paulo Rubens, eu acho de qualquer forma que o projeto político-pedagógico das escolas tem que incluir uma orientação para colocar na sociedade cidadãos. Né? Não podemos só ter uma escola que vai colocar engenheiro nos currículos para as nacionais, fábricas, né? Claro. Médicos na sociedade, mas também e principalmente cidadão na sociedade. A lei de diretriz, não sei se precisa de lei de diretriz e base de educação hoje já prevê tanto o regionalismo quanto os temas transversais de cidadania. Só que hoje não tem investimento no próprio professor para treinar o professor, não tem investimento em material didático. E essa questão de transversalidade na escola, ou seja, em todas as matérias, além de precisar formar o professor para isso, as universidades se adaptam para isso, precisa também de uma certa obrigatoriedade. E hoje o que tem de cidadania nos colégios basicamente depende da motivação cidadã do professor, individual do professor. Acho que a escola precisa criar uma nova formação, porque a escola está nos expulsando. Chega em época de campanha, as escolas não nos chamam, pelo contrário. Chamar a política da escola atrapalha o projeto da escola. Deputado, tem uma pergunta aqui de Alexandre Lacerda, ele manda pelo Twitter. Ele diz assim, quem corrompe mata porque tira da saúde, da segurança, da educação. Isso, inclusive, foi um tema do Ministério Público, da CONAMP, Confederação Nacional dos Membros do Ministério Público, muito claro, um mote muito claro. A corrupção mata. O corrupto mata, E aí a pergunta dele, se tem algum projeto... lógico. Se tem algum projeto aqui na casa que eleve a corrupção à categoria de crime hediondo. O próprio Executivo já tomou iniciativa. Nós temos transforma os casos de corrupção em educação, saúde, saneamento, abastecimento da água, alimentação escolar e medicamentos, que são temas essenciais à vida e à cidadania. Os casos de corrupção nestas áreas se transformam em casos de crimes hediondos, com o aumento das penas, o tempo de afastamento da vida pública. Tudo isso depende de quê? Do aprimoramento da lei e da aprovação da lei pelo Congresso. Mas vamos aproveitar a oportunidade para dizer que existe vários projetos, são 160 projetos, 140, 120 aqui, 40 no Senado, de várias naturezas, que aumenta a pena, que tipifica a pena, que organiza o Estado brasileiro, que combate as varas especializadas. Então eu vou aproveitar a sua fala e vou fazer uma outra pergunta. Do Evandro Alves Souza de Itapiúna, no Ceará. Sua terra natal, não é isso? Itapipoca. Itapiúna, no Ceará. Sou cearense. Por que os projetos do Amazonas, mas sou cearense. Por que os projetos existentes sobre o fim da corrupção não vão à votação? Isso eu gostaria de, sem nenhum medo, fazer essa observação para a sociedade. E aqui o Paulo Rubens Santiago é nosso companheiro, que já está anos nessa frente, era o presidente no ano passado, hoje eu presido essa frente,
daqui mais um dia vamos trocar para fazer um rodízio, mas eu quero deixar bem claro que eu sou decepcionado com o Congresso em relação a isso. Tem 5 anos que a gente tem centenas de projetos, já fizemos visita a todos os presidentes de comissões que não fizeram transitar nas suas comissões, já fizemos visita a presidente da casa, já fizemos ofício a todas as lideranças, está no nosso discurso, colocamos manuais aí para o Brasil todo e para a imprensa, e nos últimos anos, fora 2 projetos, basicamente, que avançou aqui de corrupção, que foi o Ficha Limpa, que foi o Capiberibe, basicamente os 2 projetos, Capiberibe, Ficha Limpa, e um que combate a lavagem de dinheiro, que ainda está tramitando, voltou para o Senado. Então, 2 projetos nos últimos 5 anos que diz respeito à corrupção. Do resto, essa casa não coloca um projeto na pauta. Tem 31 prontos para a pauta, para ir para o plenário, e não se coloca. Peço à sociedade, e peço à imprensa, peço aos movimentos que cobrem, que ajude a pressionar a casa, principalmente as lideranças, que as lideranças junto à mesa é que determinam a pauta, que cobre do Congresso, que faça tramitar isso. O companheiro que fez essa pergunta. Temos projeto de combate à corrupção para todos os gostos. Entretanto, o Congresso hoje se nega a colocar isso na pauta da casa. Eu vou explicar como é que funciona a escolha daquilo que vai para a pauta de votação. A pauta é definida pelo colégio de líderes. Então, o deputado pode ser líder de um partido pequenininho, mas se ele, na hora de definir, colocar o dedo e determinar que o partido dele não concorda com a inclusão na pauta daquele projeto, aquele projeto não entra em pauta. Ele pode ser do menor partido, ele pode ser líder de 4, 5 colegas deputados. Então, o colégio de líderes, só um dado, um desses projetos importantes, aos quais se referiu o deputado Praciano, é a proposta que cria, na primeira instância, nos tribunais e nos tribunais superiores, as varas e as câmaras especializadas de combate aos crimes de improbidade. Imagine se você constituir no Poder Judiciário, desde a primeira instância, no Tribunal de Justiça, no STJ e no Supremo, varas e câmaras especializadas que vão se dedicar exclusivamente, rapidamente, com aceleração, com celeridade, ao julgamento dos casos de improbidade. Nós não teríamos processos de improbidade misturados com processos de outras naturezas. Acontece no Rio Grande do Sul, com a 4ª Câmara do Rio Grande do Sul. Exatamente. Especificamente para a improbidade. Tem uma pergunta aqui de Célio Borba, de Curitiba, Paraná. Ele pergunta como combater a corrupção dentro dos sindicatos, onde ocorrem perigosas ligações políticas com políticos e alguns partidos políticos. Como é que o senhor acha que pode ser feito isso? Código Penal. Exatamente. Aí já é uma questão até mesmo processual penal. Agora, o que nós temos, ele trouxe o exemplo do sindicato, mas não só o sindicato, outras instituições estão sujeitas a ter esse problema no relacionamento com o Estado, se corromper ou buscar uma forma de usar a influência que tem para corromper o agente público, o Estado. Eu acredito que a forma que nós podemos imaginar para isso é a forma que nós devemos imaginar para tentar coibir todas as formas de corrupção. É estabelecer um valor moral nas relações públicas. Colocamos aqui, como o deputado colocou, que é uma afronta aos direitos humanos, mas antes de tudo também nós podemos dizer que é uma violação moral. Todo mundo sabe o que é certo ou errado. Então, vai argumentar que está fazendo uma coisa que é errada, achando que não é? Isso não é. Tem uma pergunta aqui do Luciano Lourenço, dirigido ao senhor, professor, que é exatamente nessa linha. Diz assim: ao que me parece, a questão da corrupção brasileira é endêmica. Ou seja, começa no jeitinho brasileiro, na corrupção do guarda de trânsito e chega a patamares inaceitáveis, sobretudo em nossas casas legislativas. Qual a solução a curto, médio e longo prazo? Olha, é bem complexa a solução e um dos problemas que eu vejo é a gente imaginar uma solução única. Temos que imaginar a corrupção que ela não é um sistema isolado, como os deputados já colocaram bem aqui. Esse sistema que ela é muito mais complexa e temos de vê-la de forma holística, não imaginar apenas uma única causa, alguma única solução. No médio prazo, porque até no curto prazo eu acho que é difícil, mas no médio prazo é que o Congresso, sobretudo aquele que tem a capacidade de legislar, levar medidas como essas que os deputados apresentaram para frente. No longo prazo, é a educação da sociedade em termos em relação à política. O movimento tem uma grande vantagem de mobilizar as pessoas,
mas só que ele não pode ficar fora da política, no sentido até mesmo dos partidos. Eu acredito que tem que caminhar para o Congresso. Isso quer dizer caminhar junto e não contra. Porque na medida em que nós estamos indo contra, nós estamos buscando a mesma solução para um problema. Estamos em lados opostos? Não. Temos que buscar isso de forma conjunta. E eu vejo que esse debate da corrupção, ele entra no contexto maior, que é a questão da qualidade da democracia. Isso. Se nós argumentamos que temos a democracia, temos eleições, temos partidos que atuam bem, temos candidatos, você pode votar e ser votado, tem um eleitor, mas agora no que se refere à qualidade do regime, infelizmente, nós estamos a desejar. E buscar essa qualidade, certamente, é o grande desejo para solucionar a corrupção. Senhores, nosso tempo terminou. Pois infelizmente. Não foi muito justo. Vocês fizeram um clube do Bolinha aqui muito forte. O movimento é novo. Longa vida. Não levarei em consideração nenhuma das críticas, porque eu acho que vocês ainda são muito mal informados em relação ao nosso movimento. Dia 21 nós vamos estar na rua, em Brasília, no Brasil inteiro, contra a corrupção, ficha limpa para todos, fim do voto secreto, imunidade parlamentar tem que acabar também. Ajuda, espero que sim. Saúde é 10 para todo mundo, 10% da União repassando, entendeu? Okay. E se eu tiver esquecido mais alguma coisa, vocês podem trazer, porque a gente vai reclamar tudo em lá no dia. Viva o movimento. Tá? Ok, senhores, muito obrigada. Até o Expressão Nacional da semana que vem. Tchau.